Graça e paz, irmãos. É muito bom estar aqui com vocês e poder compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Minha oração é que o nome de Jesus seja engrandecido e que através desse nosso encontro, nosso Senhor seja glorificado. Sei que nós já oramos, mas eu gostaria de orar mais uma vez, não pela mensagem especificamente, ou por mim que estarei a ministrar e pregar o Evangelho, mas por você. Para tanto, eu pediria a você que se colocasse de pé, por favor, e orasse com o seu irmão, rogando que o Senhor estivesse abençoando a vida dele, ministrando sobre o coração dele, de forma especial nessa noite a sua palavra. Vamos orar uns pelos outros e uns com os outros em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Ore com o seu irmão, por favor. Senhor, nós queremos orar uns pelos outros e pedir que a palavra que vai ser ministrada dentre alguns minutos possa ser muito mais do que mera informação. Que a palavra que vai ser pregada possa fazer na vida dos nossos irmãos efeito significativo, a ponto que saiamos daqui desejosos em te glorificar com a nossa existência e com as nossas próprias vidas. Abençoe a cada um de nós. Abençoe a cada um que aqui chegou. Se aqui chegou é porque o Senhor soberanamente trouxe. Nós te louvamos, te bendizemos e te engrandecemos. Por Jesus nosso Senhor. Amém e amém. Você pode se sentar, por favor. Meus amados e queridos irmãos, eu gostaria de dividir esse sermão em 3 partes. A primeira é fazendo uma constatação. A segunda é uma confirmação. E por fim, a terceira e última parte, respostas às 2 primeiras afirmações. Eu vou repetir. A primeira, uma constatação. A segunda, uma confirmação. E por fim, trazer algumas respostas a essas 2 afirmações. Em primeiro lugar, nós vivemos numa sociedade hedonista, egoísta e umbígua. Veja bem, eu estou criando uma expressão, é um neologismo. Eu não estou afirmando que é uma sociedade ambígua, ainda que seja em determinadas perspectivas. Estou afirmando que a sociedade a qual eu e você vivemos é hedonista, egoísta e umbígua, ou seja, nós nos preocupamos somente com os nossos próprios umbigos. É uma sociedade que procura desesperadamente prazer e que deseja em todos os momentos, em todos os instantes da vida, locupletar-se da alegria que porventura o prazer possa dar. Em segundo lugar, essa sociedade a qual eu e você estamos inseridos é uma sociedade adoecida, em estado de metástase em todas as suas estruturas públicas e privadas. Isso afirmo sem a menor sombra de dúvidas. A corrupção é marca indelével da nossa sociedade, independente de que isto aconteça no poder público ou privado. Nossa sociedade é uma sociedade onde os fins justificam os meios,
onde a filosofia primordial é farinha pouco, meu pirão primeiro. Além disso, a sociedade a qual eu e você fazemos parte é uma sociedade que se acostumou à barbárie, à violência. Vivemos no Rio de Janeiro e todos nós sabemos as implicações de viver numa cidade tão bonita, tão bela, mas ao mesmo tempo tão violenta. A sociedade a qual eu e você estamos inseridos é uma sociedade que relativizou o absoluto, e isso a gente percebe claramente na deterioração das estruturas familiares. As células familiares entraram em estado de ruptura, na quebra dos elos relacionais, na quebra de conceitos e paradigmas relacionados à sexualidade. A sociedade a qual eu e você estamos inseridos chama bom de mal e mal de bom, amargo de doce, doce de amargo. É uma sociedade que relativizou os relacionamentos entre jovens e adolescentes. É uma sociedade sincrética, mística, religiosa e, como diz Leonardo Boff, escancaradamente aberta ao sagrado. A sociedade que eu e você vivemos é uma sociedade carente de heróis. Muitos deles morreram de overdose. Uma sociedade despolitizada, burrificada e alheia às dores da miséria e às misérias do povo. Essa terra, meus amados e queridos irmãos, chamado Brasil, onde os escândalos se multiplicam com enorme facilidade, assusta-me o fato de que temos quase 30 milhões de crentes em nossos arraiais. Alguns são até mais otimistas, afirmando que já ultrapassamos a casa dos 45 milhões evangélicos. No entanto, apesar de sermos tanto, nosso país não tem sofrido as consequências do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Antes, pelo contrário, meus amados e queridos irmãos, as coisas nesta terra tupiniquim vão de mal a pior. Do lado de Niterói existe uma cidade chamada São Gonçalo, que possui mais de 1 milhão de habitantes. São Gonçalo é o município com a maior quantidade de igrejas por metro quadrado da América Latina. É a cidade com a maior quantidade de pastores por metro quadrado do Brasil. No entanto, é uma das cidades cujo IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é uma das mais baixas de toda a nação. Para você ter ideia do que eu estou a dizer, 107 mil cidadãos vivem em São Gonçalo no mais profundo estado de miséria, fazendo somente 2 refeições completas por semana. No entanto, ao andar pelas ruas desse município nos dias de domingo, a impressão que temos é que estamos em Genebra, em virtude da quantidade de pessoas que carregam Bíblias debaixo dos seus braços. Alguma coisa está errada. Que evangelho é esse? Que temos pregado e que não tem mexido nas estruturas sociais dos nossos municípios. Que evangelho é esse? Que tem sido anunciado e não tem produzido transformação e metamorfose no interior daqueles que nos ouvem. Que evangelho é esse? Que não tem produzido reforma de caráter em seus seguidores. Eu acredito, meus amados e queridos irmãos, que um dos principais problemas da nossa sociedade é que a gente tem pregado o evangelho dos evangélicos e não o evangelho dos evangelhos. Eu vou repetir. É que nós temos pregado o evangelho dos evangélicos e não o evangelho dos evangelhos. Na verdade, os evangélicos dessa nação conseguiram de forma esdrúxula promover a adaptação do evangelho de Cristo para o evangelho brasileiro. Se não, vejamos,
O evangelho a qual tem sido anunciado nessa nação, onde se tem pregado nos 4 cantos desse país, é o evangelho onde tudo é gospel. Aliás, eu preciso compartilhar uma coisa com você. Eu tenho absoluta ojeriza a essa expressão gospel. Você já se deu conta que neste país, qualquer coisa ou qualquer expressão que se use relacionado diretamente aos cristãos, na maioria dos casos, aponta-se para essa expressão gospel? Há pouco eu fiz uma parábola, a qual eu escrevi num dos meus livros, onde um rapaz resolveu dar uma saída, dar um passeio, e aí encontrou uma menina e pintou um clima gospel. E aí esse cara chegou para ela, convidou ela para poder ir à noite, numa boate gospel, dançar música eletrônica, obviamente gospel, a fim de que juntos pudessem desenvolver uma relação muito gospel. E pintou um clima gospel, nada melhor do que um beijo gospel, e depois uma saída para poder festejar a vida gospel, terminando a noite no motel gospel e fazendo um sexo gospel. É aquilo que chamo de gospelização do reino. Em segundo lugar, este evangelho a qual nós pregamos, o evangelho que além de gospel, tudo é apostólico. A moda agora é falar da unção apostólica, da graça apostólica, do poder apostólico, da manifestação apostólica, que traz a reboque a hierarquização do reino, onde o coronelismo gospel se faz presente de forma absurda na sociedade evangélica a qual nós fazemos parte. Para piorar a situação, esse evangelho dos evangélicos, o evangelho dos personal prophets. Eu tenho um pastor amigo, e ele me contou um caso que, se não fosse trágico, seria cômico. Ele disse que num final de noite, um final de culto, um casal procurou ele e disse o seguinte: pastor, nós precisamos conversar porque a gente queria definir com o senhor a data do nosso noivado e casamento. E o pastor achou até aquilo estranho, porque eles estavam namorando há pouco tempo. Todavia, ele pediu com que os jovens agendassem com a secretária um encontro, e assim eles o fizeram. Na data estabelecida, o casal chegou ao gabinete pastoral, juntamente com uma terceira pessoa, com uma senhora. E ele achou aquilo estranho e perguntou ao casal, logo que adentraram ao gabinete pastoral: por acaso essa senhora faz parte da sua família? E a senhora antecipou-se aos 2 namorados que iam conversar com o pastor, dizendo: não, eu sou a profeta pessoal deles. Eu oro por eles e eu busco a Deus por eles. E aquilo que Deus falar ao meu coração, eu falo para eles. E o pastor ficou tão profundamente indignado com aquilo que falou o seguinte: pois, minha senhora, aqui a senhora não vai cantar de galo, e eu peço que a senhora se retire. E quando os jovens ficaram sozinhos com o pastor percebeu que aquele relacionamento tinha um quê de errado e começou a instigar os 2 jovens, até que o rapaz disse o seguinte: pastor, vamos combinar uma coisa, eu preciso dizer a verdade para o senhor. Eu não gosto dela, para falar a verdade, eu acho ela até feia demais. O que eu estou fazendo aqui é porque a profeta disse que eu deveria fazer e casar com ela. É o evangelho humanista, antropocêntrico. E como a gente tem cantado canções antropocêntricas. As nossas canções são todas conjugadas na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural. As nossas percepções evangélicas quanto à música são absolutamente adoecidas. A gente quer de volta o que é nosso. Ano passado eu fui ao Haiti, exatamente 5 meses depois da tragédia de Porto Príncipe. Fui pregar num congresso de pastores. E quando cheguei em Porto Príncipe, eu encontrei uma das cenas mais trágicas das quais tinha visto em toda a minha vida. 400.000 pessoas mortas, sendo que boa parte desses corpos insepultos. As casas completamente destruídas, não tinha mais uma faculdade de pé. Todos os prédios públicos completamente destruídos, as escolas destruídas. Não existia uma estrutura sequer de pé. 1.500.000 pessoas desabrigadas.
E eu confesso que ao chegar ao Haiti, eu pensava que fosse encontrar uma igreja adoecida, uma igreja fragilizada, uma igreja cheia de distorções, mas preciso também confessar aos amados irmãos que me surpreendi positivamente com a igreja haitiana. A primeira igreja que estive presente foi uma comunidade que tinha sido completamente destruída. Eles estavam reunidos num pedaço do templo que tinha permanecido de pé. E ao me informarem o horário da reunião, eu fiquei absolutamente boquiaberto, porque começava exatamente às 6 horas da manhã. Quando eu cheguei ao templo às 6 horas da manhã, não tinha um lugar sequer vazio para que alguém pudesse sentar. O culto ia de 6 da manhã até as 9h15, tendo um intervalo de 15 minutos e retornando até 1h da tarde. E eu fiquei absolutamente impressionado, porque apesar da tragédia, apesar da perda, da dor, apesar de muitos daquelas pessoas, daqueles indivíduos que lá estavam terem perdido tudo, eles estavam ali para ouvir a palavra de Deus e muito mais do que isso, para glorificar a Deus com suas canções e com suas vidas. Jamais esquecerei uma senhora, talvez dos seus 55, 60 anos de idade aproximadamente, com um lenço na cabeça, olhando para as outras as quais estavam ao seu redor e dizendo em crioulo, que é o idioma nativo deles: vamos adorar a Deus, porque esse pode ser o último dia das nossas vidas. Dali eu fui ao camping, que é um dos lugares mais terríveis aos quais eu tive a oportunidade de visitar. Famílias inteiras que perderam tudo. Barracas desprovidas de bens. Naquelas barracas, ou dentro delas, você encontrava no máximo 1 ou 2 peças de roupa. Água potável, jamais. Imagine encontrar isso. Alimento, muito menos. Ia subindo uma pequena rampa, um pequeno monte, e vendo aquele estado de miserabilidade completa, e de repente eu vi uma senhora de 60 anos, 65 anos de idade aproximadamente, na porta de uma tenda, absolutamente desprovida de tudo, e essa senhora cantava em crioulo: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu não vi ninguém pedindo de volta o que é seu. Eu não vi ninguém decretando vitória ou dando ordens em Deus. Eu não vi ninguém determinando o carro novo ou a casa nova. Não vi nenhum dos apóstolos safados brasileiros naquele lugar. Eu estou cansado desse evangélico, esse evangelho dos evangélicos que é antropocêntrico, que marcha para a direita e marcha para a esquerda por todo lado e que não vê a glória de Deus. Esse evangelho é o evangelho que tem promovido entretenimento a bodes. E como dizia Charles Haddon Spurgeon, o grande príncipe dos pregadores, ele dizia o seguinte, e eu estou parafraseando a sua afirmação: cuidado para que vocês não promovam entretenimento a bodes e não preguem o evangelho. Esse evangelho é o evangelho da venda moderna das indulgências, do toma lá da cá gospel. É o evangelho do mapeamento espiritual.
Eu não sei se você já percebeu, mas o que se existe de gente cantando canções ou ministrando músicas que se dizem evangélicas com ênfase no diabo é um verdadeiro absurdo. Meus amados e queridos irmãos, o evangelho que tem sido pregado pelos evangélicos é o evangelho dos modismos e das unções escalafobéticas. Você já se deu conta de que nós evangélicos gostamos muitas das vezes de um modismo? Por exemplo, vejam algumas das nossas canções ou alguns dos nossos cânticos. Já reparou quantas músicas no Brasil falam sobre chuva? Experimente um dia pesquisar no pai dos ignorantes, o Google, escrevendo música que contém a palavra chuva. Você vai ficar assustado e vai perceber que nem o pajé pediu tanta chuva quanto os evangélicos. É impressionante. É assustador. Há pouco eu vi um indivíduo ministrando louvor e de repente ele parou de ministrar o louvor e olhou para a igreja e disse: chu. E eu quase que falei chuchu, porque eu não entendi o chu. E depois eu fui perguntar, ele disse: não, essa é uma expressão hebraica. E eu falei: como assim? Me explique uma expressão hebraica. Eu falei: está na Bíblia? Não, é revelação. E quando a gente fala chu, o céu se abre e a glória de Deus vem sobre os nossos corações. Eu falei: você enlouqueceu. É o evangelho sincrético. Algumas das nossas reuniões e das canções que são cantadas estão absolutamente miscigenadas com comportamentos e práticas de religiões absolutamente diferentes das nossas. E daqui a pouco, não demorará muito, nós veremos os nossos irmãos nos nossos cultos dizendo: sai em nome de mim e fio e é para rei Jeová. Unções, unção do cachorro, unção da águia. O miserável sai voando assim, ó, no meio do louvor. Unção do leão, unção da parede. O infeliz larga a guitarra e gruda na parede e fala: daqui não sai, daqui ninguém me tira. A judaização do evangelho. Tocamos os nossos chofás, absolutamente sem sentido. Promovemos as danças em frente ao púlpito, de um mau gosto enorme, porque se tivesse pelo menos um bom gosto e fosse ensaiadinho, não tivesse aquelas roupas tão horrorosas, talvez fosse bom. Mas o negócio aqui é absolutamente horroroso. E sem sentido. E as bases bíblicas e teológicas que alguns trazem para poder afirmar isso são absolutamente inexequíveis e inexistentes. É o evangelho das migalhas, do assistencialismo, da perpetuação da pobreza, o evangelho da prosperidade, do triunfalismo, o evangelho da lâmpada mágica e do pirlim-pim-pim, a qual faz inveja ao sítio do Pica-Pau Amarelo e a criação de Monteiro Lobato. É o evangelho desprovido da ética, moral e decência. E uma das afirmações mais graves: é o evangelho que aceita tanto o pecador como o pecado. Aliás, você já se deu conta que o evangelho dos evangélicos não fala sobre pecado? Você já se deu conta que a canção cantada, que as canções cantadas pelos evangélicos não apontam mais para a cruz?
Já se deu conta que as canções pregadas pelos evangélicos ou cantadas pelos evangélicos não falam mais do sacrifício vigário? Não apontam mais para o estado de depravação total e de miserabilidade do homem? Não aponta mais para a nossa debilidade, nossa fraqueza, nossa pequenez? Não apontam mais para o reconhecimento de que fora de Cristo estávamos mortos dos nossos delitos e dos nossos pecados, que fora de Cristo ou longe de Cristo não há possibilidade alguma de experimentar vida plena, vida eterna? Já se deu conta que nós não falamos isso porque não é politicamente correto, porque não atrai ninguém? Por que o mundo, e eu não sou triunfalista, mas por que a sociedade, a qual eu e você fazemos parte, não está sofrendo mudanças? Por que a corrupção é endêmica? Simplesmente por um fato: nós não estamos conseguindo cumprir o nosso papel de ser sal da terra. A gente brinca de soldado, marcha soldado, cabeça de papel, e vamos andar pelas ruas marchando para Jesus, sem fazer qualquer tipo de transformação social na vida das pessoas. E aí talvez você esteja dizendo: pastor, você está sendo radical. Meus amados e queridos irmãos, só existe uma coisa que muda uma nação: é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. O que fazer? Se por um lado a gente vive num país em estado de metástase, e por outro a gente experimenta e testemunha de uma igreja que vive um cristianismo ao gosto do freguês, o que fazer? O pastor amigo meu ficou escandalizado porque uma cantora gospel chegou em sua cidade para cantar num determinado evento promovido pela prefeitura, e no seu staff, entre os seus back vocals, tinha um travesti. Vamos combinar uma coisa: algo está errado. O que fazer? Primeiro, a gente precisa fazer novamente a palavra de Deus a nossa única e exclusiva regra de fé. A gente precisa voltar às Escrituras. Quantos dizem amém a isso? A Abba Press e a Sociedade Bíblica Americana, Ibero-Americana, fez uma pesquisa e constatou que cerca de 50,68% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. A culpa não é do povo. A culpa de a gente estar vivendo essa bagunça, de ficar cantando pedindo chuva, de ficar sambando e pulando e rolando e ter as unções escalofabéticas dos animais mais translocados, não é do povo. A culpa, meus amados e queridos irmãos, é eminentemente dos pastores que abandonaram as Escrituras, que as deixaram de lado e que optaram por fundamentar a sua fé em outros conceitos. Há pouco eu dei uma entrevista para uma editora secular, onde eles me perguntaram se era justo e válido o pastor se transformar em psicanalista, e eu lhes respondi que não, porque acredito eu,
ainda que entenda e compreenda que a psicologia seja um instrumento fantástico para ajudar muitas pessoas, mas entendo eu que não existe remédio melhor para o homem do que a palavra de Deus. O abandono das Escrituras tem contribuído substancialmente para o surgimento de anomalias e discrepâncias teológicas. Por termos abandonado as Escrituras e termos perdido a centralidade do púlpito, a música se tornou o centro das nossas atenções. Fui convidado há pouco para pregar, há algum tempo para pregar em Xerém. E lá fui. Cheguei em Xerém, no horário marcado, eu sou extremamente pontual. Lá estava eu, às 19 horas, longe para burro de Niterói, você não tem noção, né? O que me animou é que lá era a terra do Fluminense, então eu fiquei mais um pouquinho animado e tal. E eu falei, não, vamos lá. Cheguei em Xerém, o pastor se apresentou, disse, pastor, que bom que o senhor veio, a gente está muito feliz e tal, né? Daqui a pouco o senhor vai começar a ministrar. Só que aquele culto era um culto, na minha perspectiva, muito estranho, porque tinha 346 bandas musicais, 937 duetos, mais 433 apresentações de teatro, e ainda tinha 297 solos para poder entoar e glorificar a Deus. Depois de 3 horas de culto, o infeliz chegou para mim e falou o seguinte, olha, o que Deus tinha que fazer, ele já fez, o senhor tem 5 minutos para pregar a palavra. Amados e queridos irmãos, os nossos púlpitos estão lotados de pastores ineptos, que em vez de pregar o Evangelho, estão pregando sofismas e afirmando jargões, as quais muitas das vezes nós estamos cansados de ouvir, do tipo, você não foi criado para ser cauda, você é a cabeça, amém ou não amém. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diz que ele é um vencedor, que ele é uma vencedora, aleluia, decreta, aleluia, Botafogo vai ser campeão, essas tragédias todas. Esta casta só com jejum e oração. O reformador João Calvino dizia que a pregação da palavra é um meio de graça. E quando o Evangelho é pregado, vidas inteiras são transformadas. Quantos dizem amém a isso? O abandono das Escrituras por parte da igreja evangélica brasileira tem contribuído substancialmente para o surgimento de anomalias e discrepâncias teológicas. Eu não quero dizer, e eu não estou querendo afirmar quanto à questão da qualidade da música ou dos ritmos da música. Acho isso irrelevante, isso está inserido de acordo com cada cultura. O que eu quero dizer é que a responsabilidade de conduzir o culto não é a batuta do baterista, nem tampouco as letras inconcebidas de músicos incapazes de compor boas canções por não possuírem boa teologia. O que nós precisamos, meus amados e queridos irmãos, é de uma teologia saudável que faça com que músicos compõem músicas que glorifiquem a Deus e que exaltem o nome do Cordeiro. Irmãos, a Bíblia é de inspiração divina. Ela não trata de uma fé cega, calcada no subjetivismo. Ela trata de uma fé objetiva que pode ser analisada e explicada. E os que entendem a relevância das Escrituras, bem como a importância na vida da igreja, experimentam em sua cotidianidade verdades maravilhosas, das quais eu destaco algumas. Em primeiro lugar, você sabe o que acontece, ou o que acontecerá, se nós pregarmos as Escrituras? A primeira coisa imediata a acontecer será a exaltação do nome de Cristo. O Evangelho pregado, ele faz duas coisas, eminentemente. A primeira é exaltar Cristo.
Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós pregamos as verdades eternas, quando nós falamos da miserabilidade humana, quando a gente trata do estado de depravação dos homens, das suas fraquezas, das suas angústias, e apontamos para eles a resposta imediata que é Cristo, e ministramos sobre eles a verdade de Cristo, meus amados e queridos irmãos, Cristo é glorificado. O problema é que o evangelho dos evangélicos promove fãs-clubes gospel, e a gente gosta. Estava há pouco tempo numa cidade do interior do Rio de Janeiro, e eu vi um cantor desses gospel famoso, precisando andar pelas ruas com 6, 7 seguranças, porque os evangélicos ensandecidos queriam tocar na orla do seu manto, porque achavam que aquele indivíduo era ungido do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, o Evangelho glorifica a Cristo. Mas não somente isso. O Evangelho humilha os homens. É impossível ouvir o Evangelho e não chorar. Dr. Martin Lloyd Jones costumava dizer o seguinte: toda vez que o Evangelho é pregado, ele confronta o homem nos seus delitos e nos seus pecados. A luz do Evangelho faz com que a gente olhe para a gente mesmo e a gente descubra que a nossa humildade é soberba. Que a gente entenda que as nossas fraquezas são terríveis e que nós não possuímos nada de bom, e louvamos a Deus somente porque Cristo nos amou e morreu na cruz do Calvário para a gente, ou no nosso lugar, e por Ele ter feito isso, nós não temos outra vontade, outra atitude a não ser cantar, glorificar e exaltar o nome dEle, simplesmente porque somos gratos pela salvação eterna. Foi isso que aquela mulher de 60 anos fez lá no Haiti. Ela tinha perdido seu marido, tinha perdido seus filhos, não tinha mais um bem sequer, não tinha nada, estava numa tenda, sem ter o que comer e sem ter o que beber, mas ela erguia a voz e dizia: eu posso crer na manhã porque o meu Redentor vive. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você está com Cristo? Será que você está com Cristo pelas promessas oriundas daqueles que pregam prosperidade a todo tempo? Ou será que você está por Cristo porque Ele é o seu Salvador? Quando o Evangelho é pregado, a gente canta as Escrituras. Eu vou repetir isso. Quando o Evangelho é pregado, a gente canta as Escrituras. A gente canta as verdades eternas. A gente olha para os textos bíblicos e fica embebecido com aquilo. E extirpa dos textos bíblicos poesia para a alma. E canta: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que o produto da oliveira minta, nele eu hei de confiar.
Mas por que a gente não canta as Escrituras? Porque a gente não tem entendido o Evangelho. Se nós quisermos fazer diferença na nossa sociedade, a gente precisa voltar às Escrituras. O salmista diz, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz, vamos dizer juntos? Lâmpada para os meus pés, tua palavra e luz. Alguém perguntou para mim há pouco tempo, o que vem primeiro? Uma reforma ou um avivamento? E eu respondi dizendo, por acaso existe diferença? Quando avivados, nos reformamos. E quando nos reformamos, nos avivamos. E a marca, ou uma das marcas de uma sociedade apaixonada pelo Evangelho, é de alguém que faz da Escritura sua única fonte de fé. Há pouco eu escrevi no meu blog a respeito de um conceito a qual firmei a base na afirmação de Paulo, e alguém respondeu o seguinte: pastor, o senhor não deveria firmar a sua opinião ou a sua teologia no que Paulo disse sobre esse determinado assunto, porque Paulo, nesse determinado assunto, ele não era tão conhecedor como deveria ser. Então a gente tem que relativizar o que ele falou. Eu falei quase para o indivíduo: arreda-te, Satanás, porque não provém do Senhor sua afirmação. Toda a Escritura, somente a Escritura, a Bíblia toda, meus amados e queridos irmãos, é a nossa única fonte de fé. O problema é que a gente abandonou a Bíblia e abandonou a escola bíblica dominical. Nós não queremos estudar na escola bíblica dominical, a gente quer show. A gente não quer gastar tempo estudando as Escrituras. A gente quer pular, sai do chão. Que evangelho é esse? Meus irmãos queridos, Leonardo Ravenhill foi um avivalista da década de 40 nos Estados Unidos. Ele dizia o seguinte: nós precisamos chorar por não termos lágrimas. O que nos adianta falar da corrupção no Brasil e não vivermos o Evangelho a fim de que o Brasil seja transformado pela graça de Deus? O que nos adianta cantarmos os sonhos de Deus? Meus amados e queridos irmãos, é assustador essa aberração teológica dizer que Deus sonha. Deus não sonha, Deus decreta. Virou moda. Os sonhos de Deus. E a gente canta os sonhos de Deus. Há um Deus soberano que reina sobre os céus e terra, e que determinou todas as coisas, e que há de cumpri-las pela sua autoridade e pela sua palavra. Queira o diabo ou não, queira o inferno ou não, Ele é Senhor, e Ele tem despertado gente no Brasil
todo para voltar às Escrituras, para chorar diante do Eterno e dizer: Senhor, nós não queremos o evangelho mágico da Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo, a gente não quer esse evangelho maluco pregado por esse povo, a gente quer o evangelho que paga a Bíblia, que anuncia a Bíblia, que diz que o salário do pecado é a morte, que fala que o pecador que não tiver Cristo vai para o inferno, mas que também anuncia, ó Deus, essa graça maravilhosa, essa graça excepcional, essa graça que nos constrange, que nos faz chorar, que nos leva ao chão prostrados, confessando que só existe um Senhor, e o seu nome é Jesus Cristo. Estou caminhando para o fim. Mas eu tenho a impressão que se nós resolvermos pregar o Evangelho, fundamentado nas Escrituras, a gente vai experimentar coisas diferentes na nossa nação. Foi assim com Whitefield. Quando ele regressa dos Estados Unidos e chega à Inglaterra, as portas das igrejas estavam fechadas para ele. E ele resolveu pregar ao ar livre, algo inédito para a Inglaterra. E ele prega o Evangelho. E a história diz que houve casos de 20.000 pessoas se aglomerarem para ouvir a pregação do Evangelho sem um sistema de amplificação, até porque não existia sequer. E as pessoas, ao ouvir o Evangelho, se jogavam no chão, confessando os seus pecados, se arrependendo das suas transgressões e glorificando Cristo. Meus irmãos, nós fomos salvos para glorificar Cristo. A igreja existe para glorificar a Cristo. Você foi regimentado pelo Senhor para glorificar Cristo. E glorificar a Cristo através do Evangelho, que faz com que a gente seja transformado e com que a gente viva em novidade de vida. E que essa novidade de vida, e ao viver em novidade de vida, aqueles que se relacionam conosco, confessam, testemunham e concordam que verdadeiramente existe um só Senhor e o seu nome é Jesus Cristo. Vamos colocar de pé, por favor, em nome de Jesus. Gostaria que nós curvássemos as nossas cabeças. E orássemos pelo nosso país. Se nós não... Preste atenção, desculpe. Se a igreja brasileira não acordar, em 30 anos, eu estou sendo generoso, nós seremos uma nação de gnósticos. Eu tenho alguns amigos que se transformaram em gnósticos. Eles dizem o seguinte: Deus pode até existir, mas é impossível se relacionar com Ele, porque Ele não intervém. Esse evangelho falso tem feito a gente cantar coisas falsas. E o fato de cantar coisas falsas leva as pessoas a se decepcionarem com o Evangelho. E a consequência dessa decepção é a apostasia de muitos. É muito sério aquilo que a gente canta. É muito sério aquilo que a gente compõe. Nós precisamos pedir que Deus tenha misericórdia do Brasil. E que a gente volte ao Evangelho. Voltemos ao Evangelho. Cantemos as Escrituras. E vivamos para a glória do Deus eterno. Fechamos os nossos olhos. Senhor, nós queremos
primeiro confessar a Ti nossa miséria. A gente não é melhor do que ninguém. Nós não somos melhores do que absolutamente ninguém. Somos tão pecadores quanto. Mas o nosso coração está agoniado com aquilo que a gente tem visto. Nosso país em estado de metástase. E a gente não conseguindo fazer absolutamente nada para mudar isso daí. Temos sido ridicularizados pela mídia. Às vezes a gente tem visto pastores safados comercializando a fé. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, os pecados da igreja evangélica brasileira. E nos dá de novo o desejo de amar as Escrituras. A gente precisa voltar ao Evangelho. Tenha misericórdia de nós. Desperta-nos, Deus amado, a servir a Ti e a chorar pela igreja e a chorar por essa nação. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Iago.